Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Professor Sainz na área novamente, tá? Hoje, 6 de agosto de 2021, sejam todos bem-vindos à nossa aula de Biologia. E aí, preparado para as atividades de hoje? Hoje, turma, vamos revisar tudo o que foi estudado ao longo dessa terceira unidade, tá? Que por consequência de alguns feriados e também de alguns projetos que houve a necessidade de trabalhar, não foi tão bem explorado, tá? Porque trabalhamos a questão da festa junina, também trabalhamos a questão do mosquito Aedes aegypti, então, consequentemente, tudo que foi proposto para essa unidade, infelizmente, não foi possível completar, tá certo? Mas vamos revisar aquilo que foi trabalhado, mesmo que de maneira introdutória, beleza? Revisando os assuntos, fundamentação ecológica, mais especificamente sobre a organização, tá? Também iremos revisar sobre teia alimentar e cadeia alimentar. Esses dois últimos, teia alimentar e cadeia alimentar, turma, infelizmente por conta de outras situações, como foi explicado anteriormente, não foi possível trabalhar a fundo. Porém, é um assunto que está presente no currículo da gente desde o primário, né? Então a gente só vai mesmo refrescar a nossa mente sobre teia alimentar e cadeia alimentar. Professor, então, sendo assim, qual é o assunto que ficou de fora? Ficou de fora a sucessão ecológica, beleza? Fundamentação ecológica, organização. Turma, a gente vai dar uma pincelada boa sobre esse assunto que trabalhamos, não sei se vocês lembram, que o professor pediu para vocês pesquisarem sobre os tipos de organização ecológica. Veja bem, ecologia, em sua tradução literal, significa o estudo da casa. Que casa é essa? Estudo do planeta, né? E a sua organização. Então, dentro disso nós temos aí a população, comunidade, também vem ecossistema, que está no próximo slide, e biosfera, que também estará no próximo slide. Então, começando por população. Professor, o que é população? Veja bem, turma, nós estamos falando sobre ecologia, nós estamos falando de meio ambiente, nós estamos falando desses organismos, de todos os tipos de organismos que habitam o planeta Terra, e não populações se tratando apenas de pessoas, tá? Estamos falando de população na área da biologia e não população na área da sociologia. São duas situações distintas, porém parecidas. Uma população pode ser definida como um grupo de organismos pertencentes à mesma espécie e que vivem, no caso, em uma mesma área geográfica. Completando esse conceito, podemos dizer que esses organismos possuem maior chance de reproduzirem-se entre si do que com outros grupos de indivíduos ou outra região. Veja bem, quando falamos em organismo, estamos falando do individual, tá? No caso, um exemplo, seguindo o exemplo da imagem aqui. O organismo seria apenas o veado, independente de ser macho ou fêmea, tá? População é o conjunto de veados, tá certo, turma? Como a gente pode observar aqui. Por que ele é considerado uma população? Porque eles convivem entre si e têm a capacidade de reproduzir-se, tá? Depois vem comunidade. O que é comunidade? Uma comunidade, por sua vez, é formada por todos os organismos que vivem em uma área em um determinado período de tempo. Ou seja, todas as populações viventes de uma região. Alguns autores definem ainda a comunidade como a parte viva de um ecossistema, né? Lógico, eu defino não só a parte da comunidade, mas também como a parte da população. Veja bem, comunidade, pessoal, são as populações de diversos organismos que vivem naquela região, tá? Então, assim, como vamos dar um exemplo nosso aqui.
Organismo, vamos imaginar aqui, o cardeal. Pronto. O casal, então, o conjunto de cardeais que vivem ali naquela região é a população, tá? Aqui existe apenas, sobrevoando na região nossa, existe apenas o cardeal? Não. Tem o pardal, tem o coqui, tem o picharro, tem o arrozinho, tem isso, tem aquilo, que são outras populações. O conjunto desses animais forma a comunidade. Entendeu? Então a comunidade é o conjunto de população que convive em um mesmo espaço, num mesmo ambiente, no mesmo ecossistema, numa mesma região, tá? Então aí vai aumentando, né? O que vem a ser o ecossistema? Ecossistema é o nome dado a um conjunto de comunidades que vivem em um determinado local e interagem entre si e com o meio ambiente, constituindo um sistema estável, equilibrado e autossuficiente. O termo foi utilizado pela primeira vez em 1935 pelo ecólogo Arthur George Tansley. Desde então, faz parte do vocabulário da comunidade científica e da sociedade. Ou seja, ecossistema é o conjunto de comunidades, que também é o conjunto de população, que é a junção do organismo, tá, turma? É assim meio complicado, mas a gente prestando atenção direitinho não se confunde. Então, o professor deu um exemplo de ecossistema. Vamos falar agora em nível nacional. O Brasil. A gente sabe que o Brasil ele tem uma diversidade de animais, uma diversidade de região. Como assim? Nós vivemos aqui na região Nordeste. Nordeste, o clima característico e a vegetação que a gente convive aqui aliás, caatinga. Na região norte já vem a floresta amazônica, no centro já vem os pampas, já vem o cerrado, já vem as chapadas. Então, cada região dessa possui, cada ecossistema, no caso o ecossistema é o conjunto deles todos, porque cada região possui uma comunidade, que possui indivíduos, que possui uma população, que possui um organismo. Como assim, professor? Veja bem, os animais que vivem aqui na região nordeste, na Caatinga, são animais característicos dessa região que possivelmente eles não conseguiriam sobreviver em um outro local. Como exemplo, na região chuvosa, lá na Amazônia, ou numa região fria, como é a questão do sul do país, tá? Os pampas, o cerrado, e vice-versa, tá? É tanto que aqui a gente vê alguns animais e, infelizmente, a gente não vê outros tipos de animais que existem aqui no Brasil, tá? E também acontece o contrário. Então, estamos falando de um conjunto, esse ecossistema no caso é o conjunto de comunidades que convivem em uma determinada localidade, tá bom? E biosfera, logicamente, é o conjunto disso tudo, organismo, população, comunidade, ecossistema, que existe no planeta Terra, tá? A região nossa aqui, aí já vem a região do deserto do Saara, um exemplo, tá? Já vem as savanas africanas, já vem as cordilheiras dos Andes, já vem todos esses ecossistemas que existem no planeta. Um no continente americano, outro no continente europeu, outro no asiático, outro na Oceania e por aí vai, tá bom? Então aqui para complementar o que o professor acabou de dizer, a biosfera pode ser definida como o conjunto de todos os ecossistemas da Terra, ou seja, diz respeito às regiões habitadas do nosso planeta. Geralmente, o termo biosfera relaciona-se com os seres vivos que aqui vivem. Entretanto, o termo pode ser ampliado e usado para falar dos ambientes. É basicamente a consolidação do que o professor acabou de falar. Biosfera é o conjunto de tudo, dos ecossistemas, das comunidades, populações e organismos que convivem no planeta Terra, tá? Cadeia alimentar, turma. Como eu falei no início, a gente vai dar uma pincelada aqui porque é um assunto meio que clichê, não é? A gente já vê desde a quarta série, então é só um reforço mesmo, tá bom? Cadeia alimentar. A cadeia alimentar, também chamada de cadeia trófica, pode ser definida como uma sequência linear da transferência de matéria e energia em um ecossistema, no qual é possível observar uma sequência de organismos servindo de alimento para outros. Essa transferência sempre se inicia por um produtor e finaliza-se em um depositor, sendo essa transferência unidirecional.
Componentes da cadeia alimentar. As cadeias alimentares são compostas por organismos que podem ser enquadrados dentro de 3 categorias: produtores, consumidores e decompositores. Pessoal, veja bem, a cadeia alimentar nada mais é do que a transferência de energia orgânica alimentar entre os organismos, tá? E são subdivididas em 3 maneiras: os produtores, que têm autossuficiência, podemos dizer assim, para produzir-se o seu alimento, que é o exemplo dos vegetais, tá? Então, possivelmente, os produtores, na sua grande maioria, sempre serão os vegetais. Os consumidores são os organismos, tá? Podemos dizer assim, ou os seres vivos, que alimentam-se dos produtores. São aqueles chamados de herbívoros, que alimentam-se dos vegetais, tá bom? E aí vem os decompositores, que podem ter outros por trás também, tá bom? Que aí já vem os carnívoros, aqueles que comem carne, obviamente, não é? E que automaticamente comem aqueles que se alimentam das vegetações. Como temos aí um exemplo na imagem. Veja bem, em se tratando de cadeia alimentar, turma, a gente vê aí a seta. Se formos olhar o sentido literal da seta, parece que está dizendo que o milho alimenta do rato, o rato alimenta da cobra, a cobra alimenta da coruja. Não. Em se tratando de cadeia alimentar, não funciona dessa forma. Funciona da seguinte forma: serve de alimento para. Então, assim, o milho, através da seta, a gente entende que o milho serve de alimento para o rato, e o rato serve de alimento para a cobra, e a cobra serve de alimento para a coruja. Podemos dizer mais ainda: o milho está na classe dos produtores, porque ele é um organismo que não precisa de alimentar-se de outros organismos, tá? Então, o milho, que está na classe dos produtores, serve de alimento para os ratos, que está na classe dos consumidores, porque ele consome o milho, consome vegetais, cereais mais especificamente. E no caso, o rato serve de alimento para a cobra, até mesmo a própria coruja, tá bom? Que estão aí classificados como decompositores, tá bom? São os carnívoros, aqueles que comem, alimentam-se desses organismos vivos, tá? E por que decompositores também, turma? Como o próprio nome sugestivo já diz, porque eles têm a capacidade de alimentar-se desses animais que alimentaram dos vegetais, e o seu organismo tem a capacidade de decompor no caso, esses alimentos, esses outros animais, tá bom? Resultado, tudo se transforma em fezes, em organismo, e por aí vai, tá? Aquilo tudo que a gente já imagina que vai acontecer depois de uma alimentação. Para finalizarmos, temos aí a chamada teia alimentar. Professor, o que é isso? Vamos ver agora. As teias alimentares nada mais são do que várias cadeias alimentares conectadas. As teias são complexas e mostram mais fielmente como o fluxo de nutrientes e energia ocorre em um ecossistema, uma vez que não existem cadeias isoladas na natureza. No caso das teias alimentares, o fluxo de energia e nutrientes ocorre de forma multidirecional. É importante salientar que um organismo em uma cadeia alimentar pode ocupar apenas um nível trófico, mas na teia pode ocupar diferentes posições. O homem, ao comer um vegetal, por exemplo, comporta-se como um consumidor primário, e ao se alimentar de um herbívoro, comporta-se como um consumidor secundário, tá? Turma, teia alimentar é basicamente o conjunto de cadeias alimentares entrelaçadas, tá bom? É a mistura de tudo isso, onde os cientistas acreditam que é através da teia alimentar que a distribuição de energia dos alimentos fica mais clara, mais nítida. Como assim, professor? Vamos ao exemplo aqui, tá? Veja bem, lembra que eu falei no slide anterior? A seta não indica que alimenta de quê? Indica que serve de alimento para. Estamos vendo aí o capim, que serve de alimento para o veado, que também serve de alimento para o rato. Até aí tudo bem. Vamos voltar lá. O veado serve de alimento para, no caso aí, o leão,
leão, vamos imaginar que seria uma leoa, não, uma leoa, né? Mas de acordo. E no caso, o rato, que alimentou-se do vegetal, serve de alimento para a raposa e também para a águia. A raposa também serve de alimento para o leão e também serve de alimento para a águia. Consequentemente, o rato também serve de alimento para a águia. Então a gente vê aí uma série de distribuição de energia orgânica. O que eu falo, pessoal, é alimentar, energia para nosso corpo, para nosso organismo. Então na teia alimentar há toda essa mistura. Na teia alimentar também é importante salientar, como foi lido no segundo parágrafo aí, sobre a questão do nível trófico. O que vem a ser o nível trófico, professor? É aquela questão que eu falei sobre produtores, aliás, consumidores e decompositores. A exemplo do ser humano. O ser humano ele alimenta dos vegetais e também dos herbívoros, que no caso, na teia alimentar, é permitido. Já na cadeia alimentar, infelizmente, não. Quando você faz a cadeia alimentar, você tem que fazer esse ciclo, sem fazer essa ramificação. Quando você faz essa ramificação toda, já deixou de ser uma cadeia alimentar para se tornar uma teia alimentar. Pois bem, turma, esses foram os assuntos que trabalhamos ao longo da terceira unidade. Como eu falei no início, volto a repetir agora, tá? A parte de teia e cadeia alimentar, o professor trouxe na videoaula, porque no início da unidade eu apresentei para vocês de maneira breve, tá bom? Era para focar bastante, ainda mais na semana passada, mas foi dia de Olimpíada de Matemática, então não foi possível, beleza? Mas hoje o professor está trazendo ela um pouco mais detalhado, tá? Lembrando que é um assunto que a gente vê desde a quarta série, no colégio, por aí vai. Então é só uma pincelada. Deixei de lado o conteúdo sucessão ecológica, beleza? Se há feito nuvens no céu, derramar a tinta, colorir papel. Como todos já estão cientes, a atividade é basicamente a mesma durante essa semana, tá? Vocês irão acessar o Google Formulário que o professor vai deixar junto com a videoaula lá no grupo, do mesmo jeito, tá certo? Ao qual vocês irão responder com questões voltadas para esses assuntos que foram trabalhados, beleza? Sem nenhuma alteração, apenas o assunto. Então vai ter questões de marcar, questões de escrever, questões pessoais, questões de interpretação. E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês me procurem, tá ok? Porque, assim, com essa nova demanda de aula presencial e aula online, 50%, então o professor ainda está buscando uma forma de organizar para atender todo mundo de maneira igualitária. Mas daí até lá, vocês podem estar mandando as dúvidas que no momento que eu tiver a oportunidade para responder vocês, com toda certeza eu irei responder, beleza? Na aula de hoje, tivemos a oportunidade de revisar todos os assuntos que estudamos ao longo da terceira unidade. Como o professor falou, mesmo que em breve não foi possível explorar tudo por algumas outras situações, mesmo assim o professor fez a revisão sobre a questão da organização ecológica, sobre teia alimentar e sobre cadeia alimentar. Em seguida, vocês foram orientados a realizar a atividade, que é responder as questões lá no Google Formulário. Ok? Então assim, turma, por hoje é só. Espero que vocês tenham compreendido os assuntos e também, claro, a atividade, ok? Se não compreendeu, todos já sabem que qualquer dúvida é só me procurar, estarei disponível no WhatsApp, certo? E é isso. Então, por hoje é só, que tenhamos um ótimo dia, uma ótima atividade, ok? Valeu!